O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar. Muito bem, amados irmãos e irmãs, estamos meditando nesses dias a oração sacerdotal de Jesus. A oração sacerdotal de Jesus. E é muito interessante entendermos a diferença de reza e oração. Quero partilhar com vocês alguns aprendizados que tive nesse ano. Entre eles, esse primeiro, a diferença entre reza e oração. E foi uma paroquiana de Oficina e Oração e Vida que deu palestra no retiro quaresmal da paróquia. Ela foi falar sobre a oração e eu achei muito interessante, porque me ajudou a rezar melhor, principalmente a missa. Então, reza é uma fórmula pronta. Então, quando você vai rezar o terço, você tem a fórmula pronta ali. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Pai Nosso, a princípio, é uma reza, é uma fórmula pronta. Só que a diferença entre reza e oração é que a reza tem que se transformar numa oração. Porque não pode ser apenas um texto decorado. A oração é um encontro. É um encontro. Eu posso rezar um terço assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isso é uma fórmula pronta
mas não ter um encontro, não prestar atenção em cada palavra, não colocar o coração, aqui é a minha necessidade. É diferente. Agora, a oração é um encontro com Deus, né? E isso mudou a minha forma até de rezar a missa, porque muitas vezes participamos da missa, mas a pessoa vem à igreja, ela tem um encontro com as pessoas do lado, conversa um monte, tem um encontro com o WhatsApp, fica no celular dentro da igreja e tudo mais, mas não teve um encontro com o Senhor, não teve um encontro na missa. Então, pedimos perdão aqui, mas a pessoa não falou assim: Senhor, estou arrependido pelas minhas faltas, pelo que eu falei para minha mãe, que eu fiz, estou arrependido, peço perdão. A pessoa não tem o coração contrito, não sofre por causa das suas misérias. Então, às vezes, podemos repetir fórmulas, cantar bonito, mas não ter um encontro com Deus, né? Então, é importante isso. Reza são fórmulas prontas, mas que devem nos levar à oração, que é o encontro com o Senhor, né? Uma vez, num retiro de padres, a Opus Dei, Padre Francisco Faus comentava que ele fez uma pergunta num outro retiro, dizendo assim para os padres: quantas vezes você rezou uma missa assim que fez um encontro com o Senhor? E rezou a missa mesmo. E um sacerdote de 1 ano de ministério disse que uma única missa ele conseguiu rezar ali dialogando com Deus. Uma única missa. O resto, distrações, preso nas palavras, mas sem colocar o coração, tudo mais. E isso faz a diferença. Quando eu aprendo a orar, a igreja está cheia, mas eu estou conversando com Deus. E se eu não conversei com Deus, pode até ter sido uma reza, menos uma oração. Um encontro. E daí um outro aprendizado que tive foi no retiro dos padres, que Dom Manuel, bispo de Registro, pregou para nós e fez a seguinte pergunta: o que é espiritualidade? O que é espiritualidade? E muitos de nós, como eu, pensam assim: a pessoa piedosa, a pessoa que sabe rezar, a pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo, é uma pessoa de espiritualidade. Deve falar assim: espiritualidade não é só oração. É preciso ter espiritualidade de vida. Espiritualidade no meu jeito de falar, no meu jeito de agir, no meu jeito de me mover. Aí eu falei assim: nossa, que legal. E ele completou, não sou eu que estou falando, foi o pregador. Que adianta ficar o dia inteiro rezando o terço, com o terço na mão, e ser um chucro com o irmão? Espiritualidade. Assim, nossa, Então, a espiritualidade é meu jeito de ser, meu jeito de falar, meu jeito de agir, Então, muitas vezes, pensamos assim: rezar o terço. Eu não estou criticando, tá? Mas eu já participei das 1000 Ave-Marias e teve vezes que eu não sabia se estava na primeira parte ou na segunda parte da Ave Maria, porque o negócio era chegar ao número 1000, E a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso.
e a língua amortecia e tudo mais. Mais importante era o número 1000. Número 1000. Né? Houve um sacrifício ali. Um sacrifício. Mas eu degustei aquela oração. Né? Então, é interessante. Né? E a gente pensar também numa bem-aventurança, porque Jesus diz que bem-aventurados são os pobres em espírito. Né? E o que é ser pobre em espírito? É saber se dobrar. Quando tem um ato alto e passa o vento, o que acontece? O mato se dobra com o vento, não é verdade? O capim alto, ele se dobra com o vento. Isso é doce, é pobre em espírito. A pessoa, quando passa a palavra, a pessoa, ela se movimenta com a palavra faz efeito na pessoa. Não é um pau duro que passa uma ventania e não acontece nada. Meus irmãos e irmãs, por que o padre está falando tudo isso para vocês? Porque hoje somos convidados a meditar sobre o dom do entendimento. O dom do entendimento. E às vezes o entendimento vai fazer você agir contra a sua própria vontade e ter atitudes que, pela lógica humana, não tem pé nem cabeça. Por exemplo, um dia veio um paroquiano falar que outra pessoa tinha acusado ele de fazer tal coisa, ele não fez e tudo mais, ele tinha falado uma coisa contra, aquelas picuinhas, né? Fulano falou mal de mim e tal, brigamos, tal. Falei assim, então vá lá e peça perdão para ele. Que é isso, padre? Mas ele está errado, eu não falei e não sei o quê. Falei assim, peça perdão para ele. Peça perdão para ele. Porque se você tem a compreensão de que a harmonia é maior do que a desavença, é mais importante a harmonia do que quem tem razão, então você vai pedir perdão para ele. E a pessoa pediu perdão. Pediu perdão. É interessante entendermos as coisas, entendermos a dinâmica do reino, para podermos viver a nossa missão. Um dia eu ouvi uma pregação de uma pastora, que ela dizia o seguinte: muitas vezes queremos dar a resposta à altura. Então a pessoa me humilhou, vou pagar com a mesma moeda. Mas nesse pagar com a mesma moeda, não estamos revidando a pessoa. Na verdade, estamos revelando o que temos no coração. Opa, isso é testemunho de cristão? Esse ódio de onde vem? Vem do meu coração. Ela fala, não, estou pagando com a mesma moeda. Então, meus irmãos e irmãs, é importante a iluminação da mente, lucidez. Lucidez vem de luz. Para que possamos viver a dinâmica do reino. A dinâmica do reino. Isso é muito importante para nós. Não é fácil entender as coisas.
Não é fácil. Né? Nesses dias, estava meditando o livro do Gênesis, e daí o livro do Gênesis começa falando que Deus criou o homem do barro, insuflou nas suas narinas e tudo mais. E daí olhei ali a fragilidade do ser humano. A fragilidade do ser humano. O que você pode esperar do ser humano? Tudo. Não se surpreenda com o ser humano. Não. Esperar tudo. O que você deve fazer pelo ser humano? Estender a mão sempre. Estender a mão sempre. É. Ah, mas que escândalo e tudo mais. Vamos lá levantar o nosso irmão, a nossa irmã. É. Porque se eu não aceito a fragilidade do meu irmão, eu não estou aceitando a minha humanidade, a minha fragilidade. Todos nós somos frágeis. Todos nós somos frágeis. Quando uma pessoa me humilha, fala assim, essa é a fragilidade dela, ela não está bem. Isso é dela. Não sou eu. Não sou eu. É. Então, ter esse entendimento, surpreender pelo bem, é algo que o Espírito Santo vai nos capacitar, vai nos ajudar, vai nos ajudar. Ouvimos no Evangelho de hoje que Jesus ora ao Pai por cada um de nós que ficamos no mundo. Ele volta para o Pai, mas nós ficamos no mundo. E Jesus clama ao Pai, por favor, Pai, cuida deles, porque eles vão enfrentar a dureza do mundo e tudo mais. E interessante, meus irmãos e irmãs, que se Jesus agisse conforme a nossa lógica humana, então ele faria assim, Pai, tira eles do mundo, tira as pessoas boas do mundo, senão vão se perder, vão enfrentar a maldade do mundo, a mentira do mundo e tudo mais. No entanto, meus irmãos e irmãs, os bons, as pessoas de Deus, têm uma missão nesse mundo. Uma missão nesse mundo. A missão de ser sal da terra e luz do mundo. A missão de levar esperança. A missão de levar vida às pessoas. Então, Jesus, com a sua preocupação terna pela humanidade, deixa os seus aqui no mundo para que possam iluminar, fazer a diferença. Jesus clama ao Pai, guarda-os, guarda-os, porque senão estarão perdidos. Meus irmãos e irmãs, Jesus clama ao Pai. Clama ao Pai para que sejamos pessoas unidas. Um dia o Padre Edivaldo pregou a novena de Nossa Senhora de Fátima, na paróquia onde estou, e ele dizia assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, Ele estará no meio deles. Mas o que é estar reunido
no nome de Jesus. É falar de Jesus? É falar de Jesus? É estar reunidos na igreja e só estar reunido em nome de Jesus? É muito mais que isso. É estar reunidos no amor. No amor. Porque podemos falar de Jesus, mas com o coração cheio de ódio, um pelo outro. Um pelo outro. Dom do entendimento. Entender. Precisamos estar reunidos no amor. Entender a fragilidade que existe no outro. Devemos ser testemunhas da verdade. Da verdade. Domingo celebramos a ascensão de nosso Senhor. Eu disse para a comunidade, mas que loucura isso, né? Para a lógica humana, dizer que Jesus se elevou, a falar que Jesus ressuscitou é uma loucura. Dizer que Jesus se elevou ao toque da trombeta também é loucura, né? Se elevou, é contra a lei da física e tudo mais. Dizia para a comunidade, só que tem um porém. Tem um porém. Se os discípulos mentiram, se a igreja prega uma mentira, aqui há a maior traição ao Mestre Jesus. Por que a maior traição? Porque Jesus pregou que o diabo é o pai da mentira. Jesus foi contra a hipocrisia religiosa. Nada deve ser de fantasia na igreja, tudo deve ser verdadeiro. Tudo deve ser verdadeiro. Tudo. Agora, se os discípulos distorcem tanto o ensinamento do Mestre, é uma traição muito grande. É uma traição muito grande. Então, se os discípulos transmitiram isso, o Senhor ressuscitou, é porque fizeram a experiência. Se os discípulos testemunharam, o Senhor se elevou, é porque foram testemunhas. E Jesus envia o Espírito da verdade sobre todos nós. Meus irmãos e irmãs, ser cristão não é fácil. Não é fácil. Porque você é convidado a ser autêntico, justo, bom e verdadeiro. Dar testemunho de Cristo. Isso não é fácil. Ser cristão é enfrentar a dureza do mundo, a dureza do coração humano, e não desanimar. E não desanimar. Por isso, essa oração de Jesus é tão longa, porque a igreja tem uma dura missão. E para concluir, eu quero falar de um pequeno testemunho de um sacerdote que falou sobre a vez que ele quis desistir de ser padre. Ele era seminarista e disse que chegou na igreja e viu o sacerdote maltratando o ministro da Eucaristia. Maltratando. E ele ficou revoltado. Falou assim, o ministro da Eucaristia tem idade para ser pai do padre. E o padre falando daquele jeito com o ministro da Eucaristia. Ele saiu revoltado da igreja. Falou,
não é essa igreja que eu quero servir, não é isso que eu quero. Chegou no seminário para arrumar as malas, aí falou para o reitor, estou saindo do seminário, contou o que aconteceu e tudo mais. Aí o reitor falou para ele assim, viu, vamos até a capela. Chegaram na porta da capela, o padre apontou para o Santíssimo e falou assim, foi ele que te decepcionou? Foi ele que te decepcionou? Seminarista, não. Então não tem por que você sair. Não tem. Então, meus irmãos e irmãs, é nesta dinâmica que a oração de Jesus é conduzida. No mundo enfrentaremos a dureza do coração das pessoas. No mundo enfrentaremos as injustiças. Mas no mundo temos uma missão de tocar os corações, de levar vida aos irmãos, de resgatar almas. Resgatar almas. Então, esta é a nossa missão. Quando uma pessoa falece, geralmente dizemos, cumpriu a sua missão. E qual é a sua missão como cristão? Tocar corações, fazer pessoas para Deus, levar esperança e vida para os irmãos e irmãs. Então, que o Espírito Santo nos dê o dom do entendimento para que possamos vencer as provações deste mundo pelo caminho do amor, da vida e da esperança. Amém.